Hello and welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Professor Gerald Horne. O Professor Horne é um dos principais historiadores da esquerda, do radicalismo negro, do anti-imperialismo e da luta global. Ele é professor de História na Universidade de Houston e autor de mais de 40 livros, incluindo A Contra-Revolução de 1776, que discutimos em nosso programa anterior. Não deixe de conferir. Seu trabalho desafia a narrativa convencional da história dos Estados Unidos ao colocar a escravidão, o colonialismo e a resistência no centro. Professor Horne, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Obrigado por me convidar. I wanted to discuss Queria discutir a esquerda e seus pontos cegos em relação à raça e à classe em particular, porque da última vez que conversamos sobre seu livro, A Contra-Revolução de 1776, houve momentos em que você fez alusão à sua oposição a setores da esquerda em questões como política identitária e à incapacidade deles de incluir o colonialismo de colonos em sua análise. Também houve um momento em que você falou sobre o Partido Democrata e como qualquer representação de pessoas negras dentro do Partido Democrata é severamente criticada por setores da esquerda. Tenho perguntas específicas para você, mas gostaria que começasse com uma declaração inicial sobre seu descontentamento ou sua objeção a setores da esquerda, especialmente no que diz respeito à questão de raça e classe. Bem, antes de tudo, vamos lidar com a questão de raça e classe. E vamos fazer isso em relação à população negra em particular, que tende a votar mais fortemente contra a direita, mais do que qualquer outro grupo demográfico, ainda que haja toda a propaganda sobre certos eleitores negros sendo atraídos pelo Sr. Trump em novembro de 2024. Agora, para entender isso, é realmente necessário compreender a questão de classe, que supostamente é o cartão de visita de alguns dos nossos amigos da esquerda. Mas ao que parece, escapou a eles que a população negra é descendente do setor não remunerado da classe trabalhadora, falando da população escravizada. E como resultado de sua condição objetiva, sendo não remunerados e cruelmente e brutalmente explorados, foram forçados à resistência. Foram forçados à luta de classes. E assim, aqueles que muitas vezes são desprezados por nossos amigos da esquerda como sendo reféns da política de identidade, são, na verdade, o exemplo máximo da luta de classes. Agora, vamos abordar o colonialismo de colonos em primeiro lugar. Infelizmente, muitos de nossos amigos da esquerda não entendem realmente a história dos Estados Unidos e dão como certo o fato de que uma boa parte da população indígena foi liquidada no processo de criação desta chamada república. Portanto, eles não estudaram necessariamente, como alguns de nós estudaram, as origens do colonialismo de colonos na América do Norte. Volte para a década de 1580, no que era chamado de Carolina do Norte, onde o 1% de Londres patrocinou uma mistura heterogênea de diversas forças europeias para atravessar o Atlântico e expulsar os indígenas. E com um pouco de sorte e muita coragem, eles conseguiram arrastar africanos à força através do Atlântico. Isso foi um exemplo de colaboração de classes. Ou seja, você tem duas tendências dominantes que ainda estão em operação hoje. Você tem a luta de classes, maravilhosamente exemplificada por aqueles que são desprezados como cativos da política identitária, falando da população negra. E então você tem a colaboração de classes, que você viu em novembro de 2024, quando o Sr. Trump recebeu 77 milhões de votos, de forma desproporcional e majoritariamente dos descendentes dos colonizadores originais. Agora, curiosamente, isso não é chamado, ou seja, este último não é chamado de política identitária.
Embora, se você observar essa identidade da branquitude, infelizmente temos tido bastante produção acadêmica sobre isso ultimamente, não só por mim, mas por muitos outros. E vemos que esse conceito de branquitude é uma identidade totalmente inventada. É uma forma de criar mutualidade e colaboração entre aqueles que estavam em guerra nas costas da Europa. No primeiro caso, ingleses contra irlandeses, ingleses contra escoceses, ingleses contra galeses, britânicos contra alemães, alemães contra poloneses. Já falei sobre isso muitas vezes. Mas quando atravessam o Atlântico, são rebatizados como brancos. E é uma identidade de combate. É uma identidade de colaboração de classe. É um exemplo de política identitária. E se você avançar até hoje, 2025, verá o exemplo mais dramático de política identitária sendo encenado na Palestina histórica. Agora, muitos dos nossos amigos à esquerda, mesmo usando o termo política identitária de forma casual, nunca ouviam sequer se referir a Israel como um exemplo de política identitária, mesmo que direitos e responsabilidades sejam distribuídos com base numa identidade etno-religiosa exclusivista, por exemplo. E ainda assim, de alguma forma, isso não é considerado política identitária. E acho que isso deveria mostrar que hoje, esse termo política identitária deve ser agrupado junto com outros termos propagandísticos que já enganaram muita gente. Estou falando desse termo wokeness, que supostamente significa que você não deve ser sensível ao antirracismo. Estou falando de termos antigos como cultura do cancelamento, por exemplo, que supostamente era a esquerda sendo censora ao afastar aqueles com quem não concordavam. Estou falando de correção política, de todos esses outros rótulos propagandísticos que seduziram muitos à esquerda. E você pode acrescentar a política de identidade, porque o que podemos dizer com justiça, dado meu último exemplo sobre como a política de identidade não é aplicada a Israel, ou mesmo ao sionismo, que provavelmente é o exemplo principal em termos de política de identidade, é que devemos ver isso como uma forma de alguns à esquerda menosprezarem aqueles sem poder, aqueles percebidos como sem influência, enquanto fecham os olhos para os bilionários sionistas que, é claro, dominam o discurso sobre Israel e dominam o discurso em relação ao genocídio em câmera lenta que se desenrola em Gaza. Portanto, meu conselho para muitos de nossos amigos à esquerda é que, a menos uma política de identidade a Israel e ao sionismo, não abandonar esse termo. O que me leva, é claro, ao senador Bernie Sanders. Ele foi citado no New York Times no início de novembro de 2024, logo após a eleição, culpando a derrota dos democratas, você adivinhou, a política de identidade. Parte do problema com esse termo é que ele é tão vazio. Quero dizer, a que ele estava se referindo? Ele estava se referindo ao fato de que pessoas negras votaram contra o Sr. Trump, em geral, numa proporção de 8-2. Obviamente, não era isso que ele tinha em mente. Ele estava se referindo a questões trans. Bem, se for isso, ele deveria vir a público e dizer. E se ele está se referindo ao fato de que alguns de seus chamados correligionários na comunidade judaica são reféns do sionismo e da política de identidade, ele deveria vir a público e dizer. Mas ele não vai fazer isso, porque, claro, ele já morou em Israel. E, na verdade, isso me leva a outra questão. Nos Estados Unidos, é permitido atacar qualquer aspecto da existência negra, por exemplo, o nacionalismo negro, qualquer aspecto disso. Quero dizer, a liberdade de expressão, por exemplo. Mas se uma pessoa como eu, uma pessoa negra, começa a fazer uma crítica ao sionismo ou aspectos da vida política judaica, eu sou considerado um intolerante, por exemplo. Devo me calar, devo perder meu emprego, talvez até ser submetido a algo pior. E dado esse estado de coisas triste e lamentável, é compreensível porque podemos estar à beira do fascismo nos Estados Unidos da América. I want to take
Quero dar um passo atrás e te perguntar, já que você disse que a categoria de política identitária deveria ser completamente descartada, a menos e até que se possa usá-la convenientemente para descrever racismo branco, sionismo, etc., etc. Vamos supor que dispensemos essa categoria. Fico me perguntando qual categoria deveria ser usada se e quando a esquerda precisar criticar um segmento da tradição negra que ela não vê como uma tradição radical. Pergunto isso porque grande parte do seu trabalho tem sido sobre a tradição radical negra e como ela foi suprimida e eventualmente quebrada. Claro, ela não foi eliminada, mas foi significativamente enfraquecida desde os anos 1960 e, digamos, os anos 1970. Se for para criticar a política liberal progressista, qual seria esse referencial? E até que ponto se deve gastar tempo criticando essa tradição liberal progressista? Essa é a minha pergunta. Bem, não tenho certeza se entendi a pergunta, mas se entendi, diria que nos últimos 70 a 75 anos houve uma mudança dramática na vida política dos Estados Unidos. Ou seja, a esquerda negra, exemplificada pelo saudoso e grandioso Paul Robeson, foi deixada de lado. Ele era linguista, socialista, devoto da resistência negra, astro de Hollywood e cantor de concerto. Sua renda caiu nos anos 1950 de 6 dígitos para 4 dígitos. O que aconteceu foi que a classe dominante dos Estados Unidos estava sob uma pressão tremenda e incessante do campo socialista por causa do apartheid nos Estados Unidos. Havia pressão para acabar com o apartheid nos Estados Unidos, ou Jim Crow, a supremacia branca em sua forma jurídica. Mas em vez de buscar unilateralmente livrar-se dessa praga, foi feito um acordo pelo qual os internacionalistas foram jogados ao mar. E isso não aconteceu apenas em relação ao movimento negro. Aconteceu especialmente em relação ao movimento trabalhista. Alguns do seu público talvez conheçam Harry Bridges, o líder dos estivadores da costa oeste, os trabalhadores portuários de Seattle a San Diego, na verdade até o Pacífico e Honolulu, que liderou a greve geral de São Francisco em 1934. Ele nasceu em Melbourne, Austrália. Houve várias tentativas de deportá-lo. Infelizmente, nos anos 1950, quando o pânico vermelho estava se intensificando, ele e seu sindicato foram expulsos da Casa do Trabalho. Portanto, isso também foi um esforço dos liberais para reprimir aqueles à sua esquerda, não apenas em relação ao movimento negro, mas especialmente em relação ao movimento trabalhista. E como resultado dessa transição específica, surgem outras tendências que até então eram marginais. Escrevi um livro sobre a relação entre o Japão e a América Negra, destacando que muitos nacionalistas negros eram bastante simpáticos ao Japão pré-1945, por exemplo. Muitos deles foram presos em novembro de 1942, em East St. Louis, Illinois, bem do outro lado do rio de St. Louis. Havia negros fazendo treinamentos militares, antecipando uma invasão japonesa, a qual pretendiam se juntar. E essas forças nacionalistas negras também se autodenominavam asiáticas. Na verdade, eles não necessariamente se autodenominavam africanos, porque se identificavam com o Japão. Mas é claro, com Hiroshima e Nagasaki, o bombardeio atômico e o encarceramento de muitas dessas forças, eles foram esmagados. Porém, com a marginalização e o isolamento de pessoas como Robeson e seus milhares, se não milhões, de camaradas, essas forças tiveram um ressurgimento. Por exemplo, um ressurgimento que foi então turbinado em 1956 com o ataque pirata de Israel, França e Grã-Bretanha ao Egito de Nasser. Muitas dessas forças nacionalistas negras se identificavam com Nasser, assim como grande parte da comunidade negra em geral. Claro, muitos da esquerda também se identificavam com Nasser, mas obviamente estavam fugindo para salvar suas vidas. Eles estavam sendo isolados, marginalizados, enviados ao exílio e presos. E isso acaba fortalecendo muitas dessas forças dentro da tradição nacionalista negra, a qual muitos de nossos amigos da esquerda se opõem,
embora nem sempre compreendam as forças históricas que levaram ao seu surgimento. Então me parece que se você pretende ser um cientista da sociedade, como muitos afirmam ser, deveria ter uma análise científica, uma análise abrangente, de como certas forças ideológicas, como certas forças políticas, surgem e desaparecem. E não adianta muito apenas criticar e condenar essas forças se você não entende como elas surgiram em primeiro lugar. Deixe-me reformular a pergunta, porque acho que muitos à esquerda que frequentemente usam o termo política identitária ou política woke, pessoalmente, não acho que muitos deles discordariam da tradição de W. Du Bois ou Ben Davis, sobre quem você escreveu um livro, Claudia Jones, William Patterson, Lorraine Hansberry e por aí vai, ou mesmo dos Panteras Negras. Acho que quando falam de política, o que têm em mente são pessoas como Ibram Kendi, entre outros. Não quero citar todo mundo. E a política sobre a qual estão falando é que dentro dessa tradição não existe política de classe. Não há uma discussão substantiva sobre como a riqueza é produzida, distribuída e circula. E também não se fala muito sobre internacionalismo, anti-imperialismo, etc., etc., que coletivamente descrevem o que é a tradição radical. Você concorda com esse tipo de análise? Uma crítica a uma tradição que fala sobre como as pessoas devem se sentir? Quero dizer, deixe-me dar um exemplo bem simples. Há muitas pessoas que dizem que agora nas universidades temos que pensar 2 ou até 3 vezes antes de criticar uma figura negra, porque podemos ser rotulados como racistas. E é aí que dizem que existe um anti-intelectualismo nisso. Gostaria de saber o que você pensa sobre esse tipo de acusação ou esse tipo de argumento. Bem, esse último ponto me deixa perplexo porque, veja bem, uma pessoa como eu, supostamente acho que sou alguém identificado com a esquerda, com o socialismo, com o radicalismo, mas estou sendo atacado de todos os lados por muitas pessoas da esquerda. Elas não parecem ter receio de me criticar. Me criticam por escrito, me criticam nas redes sociais, em todo lugar que conseguem. Essas pessoas que acham que estão sendo silenciadas de alguma forma, eu não acredito nisso. O que eu posso acreditar aos Tworwer, no matter é no que disse antes. Se você critica o por exemplo, demais para enumerar, dizendo que eu rico de perder o emprego. You can run the risk of losing your job. That's where that's what they should be complaining about. É sobre isso que eles deveriam estar reclamando. E é ridículo. Agora, em relação a certas figuras que eles acham que não estão suficientemente identificadas com a tradição de redistribuição de riqueza e socialismo, etc. Bem, olá, estamos nos Estados Unidos da América, que teve uma caça às bruxas vermelha que basicamente mandou para o exílio, prendeu, até assassinou em certos casos, pessoas que se identificavam com essa tradição. Acabei de publicar em 2024 um livro que listava dos Panteras Negras, que mencionei. Muitos deles lá de presos, assassinados, etc. E então, se você vai criticar certas figuras negras hoje em dia, porque acha que elas não são suficientemente radicais ou de esquerda, bem, você deveria entender o país em que elas vivem. Você deveria entender a cultura política predominante. Quero dizer, é pedir demais analisar a classe dominante, já que sabemos que as ideias dominantes de qualquer sociedade são as da classe dominante. Já que sabemos que aqueles que desafiam a classe dominante muitas vezes têm que temer por suas vidas, temer por sua própria existência. Por isso é difícil para mim levar esse tipo de argumento a sério, para ser sincero. It's hard for me to take these sorts of arguments seriously, quite frankly. I also wanted to ask you about the claim. Também queria te perguntar sobre a afirmação de que um foco excessivo na questão racial nos afasta da questão de classe. O argumento frequentemente apresentado é o do movimento Sanders. Disse que um dos momentos políticos mais radicais da história dos Estados Unidos, desde, digamos, os anos 1960, foi quando a mobilização foi feita em nome de saúde universal,
impostos sobre grandes fortunas, etc., mas com pouquíssimas referências à questão racial. Até mesmo reparações não foram discutidas em profundidade e questões raciais não foram tratadas de forma central. Dizem que esse foi um momento que realmente gerou esperança e, no fim das contas, se tivesse tido sucesso, teria beneficiado de forma esmagadora aqueles que foram mais oprimidos ao longo da história. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa linha de argumento dentro da esquerda. Let's take this straw. Excuse me for chuckling, but I guess these people don't read the newspapers. Desculpe por rir, mas acho que essas pessoas também não leem jornais. Quero dizer, em 4 de julho de 2025, o tirano tangerina, Sr. Trump, assinou uma legislação abrangente que destrói o sistema de saúde, por exemplo, especialmente para sua base, a classe trabalhadora e a classe média. Então essa ideia de que soluções universais como a saúde pública nos unem, como isso explica o desmonte do sistema de saúde há apenas algumas semanas, por exemplo? Eu, por acaso, estava morando nos Estados Unidos durante a luta pelo Obamacare, por exemplo, uma tentativa, pelo menos na visão dos democratas, de dar um passo à frente em relação à saúde pública. Você tinha muitas pessoas no Tea Party, os chamados precursores da base do Trump, que se opunham a isso. E é isso que precisa ser criticado. Toda essa energia intelectual que foi direcionada para as chamadas políticas identitárias e o nacionalismo negro. Bem, em vez de fazer críticas à comunidade que mais vota contra a direita, o que eles deveriam estar analisando é a colaboração de classe. Quero dizer, parece óbvio. Estou falando com você do Canadá, onde estou trabalhando em um livro que faz uma análise comparativa do colonialismo de colonos dos dois lados da fronteira. E o que chama atenção sobre o lado dos Estados Unidos da fronteira em relação ao século XIX é que, assim como recentemente na Cisjordânia, havia colonos que atacavam o exército porque sentiam que ele não era suficientemente agressivo em expulsar os palestinos. O modelo para esse movimento foi estabelecido ao sul da fronteira, no que hoje é Oregon e o estado de Washington, onde os colonos europeus diziam que o exército dos Estados Unidos não era suficientemente agressivo em expulsar os Palus, os Cayuse, os Walla Walla e outros grupos indígenas. Então, eles mesmos decidiram se organizar e pegarem armas para expulsar a população indígena, por exemplo. E isso é de muitas maneiras o que ainda se chama de democracia. Seja qual for a decisão da maioria dos colonos, você ou vê isso como democracia ou ignora. Então, se 77 milhões de pessoas votarem no Sr. Trump em novembro de 2024, por exemplo, você não coloca o foco ou a lupa nisso, porque qualquer coisa que a maioria dos colonos decida fazer é considerada legítima e aceitável. Por definição, isso é democracia, mesmo que envolva genocídio, por exemplo. E isso ajuda a explicar o que está acontecendo na Palestina histórica neste momento, onde, como eu disse, colonos estão tomando para si a tarefa de expulsar palestinos da Cisjordânia. Então esse é o tipo de análise, se me permite a presunção, esse é o tipo de análise de que precisamos hoje em dia. E por que isso não acontece? Bem, deixo para outros chegarem a uma conclusão. Também me parece que um dos problemas é esse foco excessivo na política eleitoral. Li em um dos seus livros, acho que foi o livro sobre Ben Davis, em que você disse logo no início que uma análise justa do Partido Comunista dos Estados Unidos não pode se limitar às eleições. E você discutiu as eleições de Ben Davis quando ele representou o Harlem, mas disse que isso não pode ser reduzido à política eleitoral, porque a presença de um partido comunista forte significa muito mais do que isso. Significa um movimento trabalhista muito mais forte, uma resistência muito maior à brutalidade policial, etc, etc. Eu queria te perguntar, você acha que parte do fracasso da esquerda nos Estados Unidos, mas também em lugares como Indiana e outros, onde de modo geral, por falta de palavra melhor, vivemos sob uma democracia burguesa, é uma incapacidade da esquerda de se mover, repensar ou pensar além do sucesso
qual o impacto da política na sociedade em geral? Rather is the impact of politics on general society at large. Well, I think your question has embedded in it Bem, the answer. acho que sua pergunta já traz embutida a resposta, que é o fato de que o esmagamento da esquerda durante o período do Medo Vermelho, não apenas do Partido Comunista, mas também daqueles em sua órbita, especialmente organizações de massa, que tentavam construir alianças entre diferentes classes, raças e etnias, por exemplo, criou condições favoráveis para a ascensão da direita, e assim restringiu e estreitou as opções políticas da esquerda, levando ao que você descreveu como um foco excessivo na política eleitoral. What you described as an excessive focus on electoral politics. But even with regard to electoral politics, Mas mesmo no que diz respeito à política eleitoral, acho que há espaço para melhorias. Por exemplo, como você provavelmente sabe, na primária democrata para prefeito na cidade de Nova York, Zoran Kwame Mamdani, um membro declarado dos Socialistas Democráticos da América, saiu vitorioso, o que gerou bastante histeria, não só em Wall Street, não só entre 1%. Mas mesmo entre nossos amigos da esquerda, não acho que eles tenham necessariamente feito uma análise. Quero dizer, por exemplo, o que eles consideram uma análise é fazer uma crítica ao próprio Mamdani, por exemplo. is doing a critique of Mamdani himself, for example. Whereas my opinion is that an analysis Enquanto minha opinião é que uma análise, por exemplo, por que ele não teve um desempenho melhor em relação ao eleitorado negro, não se basearia em suas habilidades reais ou imaginadas. Ela se basearia no fato de que muitos líderes negros do Partido Democrata não o apoiaram, que a participação dos eleitores não foi significativa e que muitos na comunidade negra associam o socialismo à repressão, porque esse tem sido o exemplo histórico. Basta lembrar o que acabamos de dizer sobre Ben Davis, Paul Robeson e Claudia Jones, por exemplo. Portanto, se você quiser entender a perspectiva de Mamdani, ou suas fragilidades na comunidade negra em termos eleitorais, não basta apenas olhar para ele e suas posições, ou mesmo necessariamente para a DSA, que a liderança negra chama de gentrificação adolescente. DSA, which the black leadership calls teen gentrification. That is to say, the black leadership says that Ou seja, a liderança negra diz que em bairros como Brooklyn, os membros do DSA têm mais renda e podem pagar aluguéis mais altos, o que está expulsando locatários e inquilinos negros. E, portanto, acho que mesmo no que diz respeito à política eleitoral, ainda há espaço para melhorias na análise. Ou seja, como regra geral, ao fazer uma análise, você deve analisar as forças em jogo, forças de classe, por exemplo, forças raciais, por exemplo. Enquanto muitas vezes você encontra um substituto olhando apenas para o indivíduo. Quero dizer, por exemplo, acompanhando a política nos Estados Unidos, você facilmente pode sair com a ideia de que se Donald Trump desaparecesse amanhã, tudo ficaria bem. Mas isso ignora as forças que estão impulsionando Donald Trump. that ignores the forces that are pushing Donald Trump forward. That ignores what I just said about settler. Isso ignora o que acabei de dizer sobre colonialismo de colonos e colaboração de classes, por exemplo. Ignora o que acabei de dizer sobre como a população indígena em tantas partes da América do Norte foi liquidada, literalmente pelas mãos dos colonos, porque eles achavam que o exército não era suficientemente agressivo. E isso me leva de volta a outro ponto, sobre o qual gostaria de me aprofundar. Você disse que nos Estados Unidos parece haver um foco excessivo em raça e não em classe. Bem, se você estivesse ouvindo o que venho dizendo nos últimos minutos, entenderiam e por que isso acontece. Ou seja, quando você torna o socialismo, quando você torna radioativo, quando você torna radioativa a ideia de que se deve fazer uma análise de classe, bem, é claro que haverá uma tendência a recorrer a outras categorias. Sem falar no meu ponto principal, que é que quando se fala sobre raça, especialmente em relação à comunidade negra, e parece que somos a comunidade lembrada quando o conceito de raça é mencionado, você está basicamente falando sobre descendentes de um setor não remunerado da classe trabalhadora. Então, fundamentalmente, você está falando de uma questão de classe, o que é óbvio se você entende o mínimo sobre a história dos Estados Unidos. Mas, infelizmente,
tenho que dizer que alguns dos nossos amigos da esquerda não conhecem muito bem a história. But of course, I'm afraid to say that some of our friends on the left, they don't really know that much about history. I remember I was on a podcast. Eu me lembro de ter participado de um podcast, na verdade já participei de vários, falando sobre esses mesmos pontos. E os apresentadores do podcast pareciam querer me apressar para sair do tema da história e voltar ao momento presente, para que não tivessem que lidar com essas questões difíceis de genocídio contra os povos indígenas, colonos literalmente estrangulando indígenas em suas camas, por exemplo, e o tipo de política que resulta disso. Isso é difícil demais. Eles preferem falar, sei lá, de certos escritores que, na opinião deles, não estão necessariamente engajados com a questão da redistribuição de riqueza. Sim, eu concordo. Acho que, em particular, a incapacidade de ler a história nos leva a focar em questões que não são tão importantes. Quero dizer, como você disse, focar excessivamente em um escritor, em vez de focar em questões reais, como linchamento, desigualdade de riqueza ou acesso a crédito quando se trata de moradia, ou a segregação profunda no mercado de trabalho. Eu estive nos Estados Unidos. No momento em que você entra em um hospital, vê como a força de trabalho da saúde é segregada. Se os médicos são exclusivamente brancos e a equipe de enfermagem e apoio é exclusivamente negra, você entra em um supermercado e vê essa segregação. Estive em Chicago e há bairros como Inglewood, que são quase exclusivamente negros e latinos. E toda a vida lá é tão diferente. Quero dizer, eu estava fazendo trabalho voluntário numa organização e nos disseram que a primeira coisa que precisávamos dizer às pessoas era que não trabalhávamos para o governo. Fiquei um pouco surpreso, porque no Sul Global, se você diz que trabalha para o governo, as pessoas geralmente, mesmo as pessoas pobres que não necessariamente recebem muito do governo, são mais favoráveis a você, porque acham que você pode ser capaz de dar algo a elas. Mas lá, nos disseram, para não dizer que trabalhamos com o governo, porque a única experiência deles com o governo é brutalidade policial e serem maltratados por companhias de seguro, etc, etc. Então, acho que as principais questões da nossa sociedade acabam sendo deixadas de lado. Então, algumas figuras que, obviamente, ganham dinheiro absurdo, sabe, escrevendo livros sobre esses temas, acabam se tornando o foco central da nossa política. Of our politics. Well, you know, it's interesting. Bem, você sabe, é interessante. Não houve uma análise suficiente neste país sobre por que existe esse ethos anti-governo que de muitas maneiras vem da classe dominante. Quero dizer, por exemplo, o setor dominante da classe dominante na década de 1860 teve sua propriedade expropriada pelo governo sem compensação, falando do setor escravocrata da classe dominante, porque eles perderam a guerra civil e depois perderam bilhões de dólares em propriedades nos corpos dos africanos escravizados. E obviamente isso os torna bastante hostis ao governo que executou essa manobra. Mas me refiro ao meu exemplo de antes da guerra civil, sobre o que aconteceu no noroeste do Pacífico, onde o governo era visto como restringindo os colonos de tomarem as terras dos nativos americanos. Na verdade, eu estava pesquisando nos arquivos aqui na Colômbia Britânica outro dia e encontrei um documento de chamados pioneiros no Oregon. E basicamente eles diziam que um tema dominante da história dos Estados Unidos tem sido esses cidadãos, ou o que eu chamaria de colonizadores, basicamente desafiando o governo. Voltando a 1763, com a linha de proclamação, quando o poder colonial de Londres disse aos colonizadores: não continuem avançando para o oeste, tomando as terras dos nativos americanos, porque Londres teria que gastar sangue e recursos para apoiar esse esforço. Eles desafiaram o governo, expulsaram Londres, fizeram uma contra-revolução e continuaram avançando para o oeste. E como eu disse, na década de 1840, no estado do Oregon e no que hoje é o estado de Washington, eles sentiam que o governo estava constantemente tentando contê-los. Então eles se voltaram contra o governo,
E então, é claro, o governo impôs medidas contra as leis de Jim Crow, medidas contra o apartheid dos Estados Unidos nos anos 1950, sob pressão constante da comunidade internacional. Isso levou a levantes em massa entre os descendentes dos colonizadores em Little Rock, Arkansas, em 1957, quando o presidente Eisenhower teve que enviar tropas federais para proteger estudantes negros de serem atacados, despedaçados, por adolescentes descendentes de colonizadores na Little Rock Central High School. Um processo semelhante ocorreu na Universidade do Mississippi, em Oxford, em 1962, onde houve assassinatos reais na tentativa de desagregar aquela instituição. Em Boston, nos anos 1970, durante a chamada crise do transporte escolar, mais uma vez, a comunidade dos colonizadores disseram que um acordo estava sendo corrompido. O acordo era que os negros seriam para sempre subordinados, e isso proporcionaria um certo tipo de privilégio na cabeça deles, para os deficientes em melanina, para os descendentes dos colonizadores, dando-lhes uma vantagem em relação à contratação e à obtenção de contratos governamentais, etc. O que me leva de volta à questão de hoje e aos paralelos um tanto assustadores entre certos discursos da direita e certos discursos da esquerda. Quero dizer, por exemplo, à direita, há um ataque total contra diversidade, equidade e inclusão. Você deveria ficar nervoso se entrar em um avião e houver um piloto negro, porque supostamente esse piloto negro não foi treinado e não será capaz de pousar o avião, e portanto todos vão cair. À esquerda, o paralelo é, e eu vi isso em relação à reação a um livro que seria publicado pela porta-voz do Sr. Biden, Karine Jean-Pierre, uma mulher negra com raízes no Caribe. Alguns dos nossos amigos da esquerda estavam dizendo que ela também, se não me engano, é queer, o que os deixa ainda mais enfurecidos. Certo, como uma nomeação identitária. Em outras palavras, ela não é capaz, não é qualificada, ela é identitária. Então a direita fala DEI, a esquerda fala identitária, mas no fundo as duas coisas são basicamente a mesma. E o fato de que isso é dolorosamente e intuitivamente óbvio, até para o mais casual dos observadores, a gente imaginaria, de alguma forma não é óbvio para aqueles que propõem esses esquemas malucos. I want to end by asking, Quero terminar fazendo uma última pergunta. E essa não é necessariamente, essa é uma pergunta minha. Porque no programa de hoje eu fiz principalmente perguntas que são muito comuns, claro, na direita, mas que a esquerda também adotou de forma crítica. E isso me incomoda, pessoalmente. Um dos pontos foi o DEI. Quando comecei a me envolver com a política dos Estados Unidos, achei extremamente chocante que coisas como a ação afirmativa fossem quase totalmente descartadas como parte de uma ideologia da classe dominante. Enquanto na Índia, por exemplo, há inúmeros estudos mostrando como a ação afirmativa na educação e em empregos públicos ajudou a comunidade Dalit a alcançar mobilidade social. Quero dizer, é claro, isso não é uma panaceia para todos os males. Não reestrutura a sociedade completamente, mas ajuda muito a comunidade. O próprio Thomas Piketty já disse que coisas como reparações e ações afirmativas realmente contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico das pessoas que estão na base da pirâmide. Mas quando comecei a conversar com pessoas dos Estados Unidos, até mesmo pessoas de esquerda, elas simplesmente descartam tudo isso como ideologia da classe dominante, cujo termo resumido é DEI. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e eu sei que você é historiador, não economista ou formulador de políticas públicas. Mas eu só estou curioso. Se você fosse nos contar sobre, digamos, a campanha do Sanders ou do Mamdani, o que mais deveria estar incluído, na sua opinião, para torná-la mais abrangente? Porque coisas como o que o Mamdani está propondo, congelar o aluguel, por exemplo, eu presumo que ajudaria todas as pessoas pobres, o que incluiria muitos negros.
E aumentar o salário mínimo, transporte público gratuito, taxar os ricos, etc., definitivamente ajudariam a população negra em geral. Então, além da questão das reparações, o que mais deveria ser incluído em termos de políticas ou posicionamentos políticos que você acha que tornariam uma campanha do Mamdani ou do Sanders mais eficaz e abrangente, na sua opinião? Bem, antes de tudo, em relação ao seu exemplo da Índia, eu também destacaria a Malásia, por exemplo, onde a ação afirmativa foi aplicada de forma sistemática. Na minha opinião, não se pode separar as taxas de crescimento econômico daquela nação do Sudeste Asiático dessa aplicação progressiva da ação afirmativa. Eu também diria que, no caso do Brasil, houve medidas que poderíamos chamar de ação afirmativa aqui para promover especialmente a população negra e, por exemplo, a população indígena. E é bastante curioso, como você acabou de apontar. Eu também, muito rapidamente, desculpe, também queria acrescentar o motivo pelo qual a população muçulmana na Índia, apesar de ter começado acima da população Dalit nesses 75 ou 80 anos, caiu, em muitos aspectos, abaixo dos Dalits. Por um lado, os muçulmanos são tratados como cidadãos de segunda classe na Índia. Por outro lado, eles não têm ações afirmativas, seja na educação ou em empregos governamentais. Relatórios recentes que analisaram as condições dos muçulmanos na Índia mostraram que eles realmente ficaram para trás devido à falta de qualquer ação afirmativa, por um lado, e a completa despolitização dentro do corpo político mais amplo, por outro. Embora os Dalits não tenham alcançado o patamar que deveriam, nem os Adivasis, a população indígena do sul da Ásia, eles definitivamente fizeram progressos. Então só queria apresentar esse ponto também. Bem, justo. E eu também diria que, em relação a essa falácia de que ações afirmativas, diversidade, equidade e inclusão são um truque malicioso da classe dominante para dividir a classe trabalhadora. Bem, isso ignora parte da história que acabei de relatar, na qual houve um acordo feito algumas décadas atrás em que a esquerda negra foi deixada de lado e os liberais negros foram elevados. Parte desse pacote era a ação afirmativa para aumentar o número de gestores negros. Mas não é só isso. É o fato de que pessoas negras e organizações de massa estavam pressionando por ações afirmativas, pressionando por mais policiais negros porque acreditavam que eles teriam menos probabilidade de puxar o gatilho. Veja o caso DPOA, o caso da Associação dos Policiais de Detroit, que ajudou a estabelecer muitos dos princípios da ação afirmativa. Havia trabalhadores negros da construção civil que buscavam extirpar esse sistema de reserva de empregos, no qual descendentes de colonizadores passavam ocupações qualificadas para seus filhos, seja carpinteiro, eletricista, etc. Os negros estavam lutando para entrar nessas profissões qualificadas da construção civil. Não era só, ou seja, nós fazemos reivindicações e forçamos, por vários meios, a classe dominante a ceder. Então a esquerda aparece, ignora nossa luta e diz que somos basicamente peões da classe dominante. Quero dizer, isso é uma má leitura histórica, uma má política, um pensamento pobre. Agora, em relação ao Mamdani, o que acho curioso nessa campanha, e isso nos traz de volta à questão da política identitária, é que assim como a questão do antissemitismo foi usada como arma para desestabilizar a liderança de Corbyn em Londres, agora está sendo usada contra Mamdani. It's now being weaponized against Mamdani. You've had leading pro-Zionist politicians. Você teve políticos pró-sionistas de destaque como o governador Shapiro da Pensilvânia e o ex-embaixador dos Estados Unidos no Japão e ex-prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, que tem criticado Mamdani por sua simpatia pelos palestinos, porque ele se recusa a repudiar frases como globalizar a intifada, por exemplo. Portanto, seria de se esperar que aqueles à esquerda que estão sinceramente preocupados com o progresso e com a política de identidade, olhassem para a política de identidade vinda daqueles que foram admitidos nos salões sagrados da branquitude. Por exemplo, aqueles na comunidade pró-sionista, aqueles que estão
intimamente ligados ao ser pró-sionista. Mas eles diriam que já são muito críticos do sionismo. Quero dizer, eles não aceitariam a acusação de que não são. Sim, mas eles não estão conectando isso à política identitária. Esse é o meu ponto. Não se trata apenas de ser crítico ao sionismo, ou crítico a Israel, crítico ao genocídio, crítico à fome em massa. Estou dizendo, tem um padrão pelo qual você introduz esse conceito, política identitária, mas depois ele desaparece quando se trata de analisar os poderosos. Quero dizer, por exemplo, em um escritório do Mamdani, no Queens, Nova York, outro dia, houve um exemplo de política identitária. Muitos ítalo-americanos estavam protestando porque não gostaram do que Mamdani disse sobre Cristóvão Colombo, que, claro, nasceu em Gênova, o que hoje é a Itália. Isso foi política identitária, mas não é colocado no contexto de política identitária. Só estou dizendo que se você tem esse clichê que é usado de forma desproporcional contra os desprivilegiados e quase nunca contra aqueles que foram admitidos nos salões sagrados da branquitude, você deveria se autoavaliar. Você deveria fazer uma autocrítica. Agora, em relação ao que Mamdani pode fazer além disso, como é bem sabido, grande parte da política e da economia política de Nova York é controlada a partir de Albany, controlada pelo governador, que, pelo que entendo, ainda nem o apoiou, mesmo sendo do mesmo partido político, o Partido Democrata. Obviamente, o que precisamos nos Estados Unidos é de uma mobilização do movimento trabalhista, que só pode, em parte, vir da cidade de Nova York. Em primeiro lugar, isso precisa vir de Albany e Washington, por exemplo, o que pressupõe que isso pode estar além da capacidade imediata de um prefeito Mamdani. Mas o que ele pode fazer, é claro, é usar essa posição de destaque. O que eu diria é que precisamos voltar ao ponto de partida. E começamos falando sobre o pânico vermelho e a marginalização dos internacionalistas entre nós. Precisamos de uma revitalização do internacionalismo na esquerda. Há pessoas na esquerda que realmente nem entendem o que está acontecendo no Canadá, que é logo ali ao lado, por exemplo. Certamente não entendem o que está acontecendo na África. Quero dizer, fico chocado e consternado com isso. Mesmo com todos esses africanos andando pelas ruas das cidades dos Estados Unidos, você pensaria que eles se perguntariam como essas pessoas chegaram aqui e qual é a história delas, além de serem vistos como reféns da ação afirmativa ou da política de identidade. Não tenho visto a esquerda dos Estados Unidos abordar o que está acontecendo no Sahel, por exemplo, no Mali e em Burkina Faso. Existem movimentos radicais muito importantes acontecendo sob a liderança de pessoas como Ibrahim Traoré, lutando contra o imperialismo francês, nacionalizando indústrias para que cada vez mais africanos possam conseguir empregos melhores. E eles simplesmente não estão presentes na política da esquerda dos Estados. Mesmo em lugares como Vietnã ou China, quero dizer, há coisas notáveis acontecendo nesses lugares no que diz respeito ao empoderamento do povo, mas simplesmente não são reconhecidas. Só de falar sobre internacionalismo, considerando que grande parte do seu trabalho tem sido reunir essas vertentes de anti-imperialismo, internacionalismo e anticapitalismo junto com a tradição radical negra, é assim que vejo o seu trabalho, definir o radicalismo. E acho que, só para acrescentar ao seu ponto, desculpe. Just to add to your point, sorry. Well, no, it's all good. And let me return to another point that you raised, which Bem, não. Tá tudo certo. Deixe-me voltar a outro ponto que você levantou, que é que muitas vezes o que é negligenciado, até mesmo na comunidade negra, e há um debate acontecendo na comunidade negra que reflete isso, é que pessoas como eu compreensivelmente usamos bastante o termo racismo. Mas como eu disse no meu livro sobre 1776, nos Estados Unidos há uma perseguição concentrada, única e peculiar aos descendentes de africanos escravizados na região, que vai da Virgínia ao Texas. Em outras palavras, existe um tipo de discriminação por origem nacional que chamamos de racismo. E é racismo, mas também é discriminação por origem nacional. Algo sobre o qual esse escritor negro conservador, Thomas Sowell, S-O-W-A-L,
construiu toda a sua carreira. Thomas Sowell, Sowell. He's made a whole career. Ik heb nou een mistig meestal tribunal. What? O quê? Ele ganhou um Nobel. Eu sei que ele foi indicado. I think Acho que sim. Vou verificar se estou errado, mas acredito que ele venceu. as one. Yeah. So every year or so, he writes a book. Então, todo ano, algo assim, ele escreve um livro dizendo: olhem para esses imigrantes nigerianos, vejam como eles se saíram bem. Então, como você pode dizer que existe racismo? O problema são esses negros americanos. Eles simplesmente são incompetentes, não conseguem se organizar, e por aí vai. Get their act together, etc. Yeah, he doesn't. Ele não tem um prêmio Nobel. Só queria me corrigir. É isso. He writes the same book every year or so. Ele escreve o mesmo livro a cada ano, mais ou menos, mas ignora o ponto que acabei de levantar, que é que o que chamamos de racismo, na verdade, é discriminação por origem nacional. Porque veja, meus ancestrais, e os ancestrais de pessoas como eu, meus ancestrais estão no sul, escravagista, no Mississippi, por exemplo, o coração das trevas quando se trata dos Estados Unidos. Somos nós que temos enfrentado a direita, de igual para igual, levando golpes e devolvendo alguns. É incompreensível que atores como eu, descendentes africanos escravizados e temáticos duros. Africans in Dixie will receive the heaviest blows. And so, because there's an imperfect understanding of E assim, devido a uma compreensão imperfeita do que acabei de dizer, isso levou a um movimento, lamento dizer, dentro da comunidade negra, no qual pessoas negras como eu, ou pessoas cujas raízes estão no sul escravocrata, agora tentam se distanciar de imigrantes, imigrantes nigerianos, imigrantes caribenhos, etc., o que, é claro, é tolo e autodestrutivo. E também se a comunidade negra não entende esse ponto, o que é compreensível, os imigrantes também não entendem. Por exemplo, quando o Sr. Trump recebeu os líderes da África Ocidental na Casa Branca outro dia, ele disse ao líder da Libéria: "Ah, você fala inglês tão bem", por exemplo. So the leader of Liberia, "Oh, you speak such good English," for example. Obviously, he's unfamiliar with the history of Liberia. Obviamente, ele não está familiarizado com a história da Libéria, criada pelos Estados Unidos há 200 anos para deportar a população negra livre para lá e a população africana escravizada sendo libertada até certo ponto. E o presidente da Libéria foi educado demais para apontar essa história. Mas no Toronto Globe and Mail, havia esse sujeito de uma população imigrante destacando: bem, onde está a ofensa? Quero dizer, por que alguém deveria se sentir ofendido pelo fato de o Sr. Trump dizer que esse cara fala bem inglês? E obviamente ele é ignorante quanto à história, ignorante quanto à própria história do Sr. Trump, por exemplo. O que me leva a outro ponto, que é que por um lado eu estava justamente fazendo uma crítica de como nem mesmo a comunidade negra entende sua própria situação. E se eles não entendem a própria situação, como você pode esperar que os imigrantes entendam a situação deles? Quero dizer, talvez isso seja compreensível. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a classe dominante, ainda que alguns de nossos amigos da esquerda achem que nós, descendentes de africanos escravizados, recebemos privilégios especiais, na verdade é exatamente o oposto. Nós recebemos perseguição especial. Por exemplo, nesses hospitais que você visitou em Chicago, se você visse algum médico negro, muitas vezes, claro, não se surpreenderia se fosse um médico nigeriano, ou até mesmo um médico do sul da Ásia, por exemplo. Como eu disse, os Estados Unidos são uma sociedade complexa, mas não é um mistério. Quero dizer, não é tão complexo a ponto de não ser possível entender. Só exige um pouco de discernimento e talvez tirar a venda dos olhos. Vamos encerrar por aqui, Professor Horn. Muito obrigado por isso. E da próxima vez, vamos abordar um dos seus livros para termos uma discussão mais aprofundada. Mas acho que como uma plataforma de esquerda, isso foi útil, mesmo que em alguns momentos deva ter te irritado. Em certos momentos, os argumentos que apresentei em nome da esquerda foram infantis ou até mesmo estúpidos. Mas muito obrigado por participar. Obrigado por me convidar. Thank you for inviting me. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotisman, começamos esta plataforma.
Nos últimos 2 anos, tentamos criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.